Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Sejam mais uma vez, depois desse longo hiato, bem-vindos a mais um Fora da Linha, este podcast maravilhoso onde comentamos sobre diversos assuntos aleatórios e degustamos opinião aqui. Nosso último Fora da Linha tem mais de um mês, né, cara? Eu tava dando uma olhada, a gente tava com 378 inscritos, cara. Diminuiu, cara, diminuiu. A gente ficou tanto tempo sem postar vídeo que o pessoal pensou que a gente já largou o canal de vez. O hype passou, infelizmente. Olá, meus caros ouvintes, como vai você? Seja o horário a qual você esteja escutando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No nosso caso aqui, uma boa tarde. Para o episódio número 38, eu abri o Chrome aqui só para pegar isso aqui, agora eu já posso fechar. Aí, não, pera, sair aqui. Agora sim. E depois de passar a manhã inteira carregando inúmeros baldes de cimento, pedra e tijolo, eu acabei fazendo uma coisa aqui que sem pensamentos homoafetivos, ouvinte, até porque pedreiros e ajudantes de pedreiros não fazem isso, cara. Eu trouxe o Sr. Cliff pro meu quarto pra gente gravar o episódio número 38 deste programa sensacional e 100% rotineiro. Quem fala que isso aqui não sai com frequência é um mentiroso, está faltando com a verdade na internet. E qual que é o tema do episódio 38, CEO do programa? Vamos falar sobre sociedade e Ghost Pill. É isso. Sociedade Ghost Pill, cara. Nem sei o que falar sobre isso. Você que vai dar o tema aí, eu vou fingir que sei muito a respeito do assunto. Não, mas você vai se encaixar, você tem um pouco a ver com você também. Legal, top. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar uma coisa, cara. Aconteceu tantas coisas esses dias aí. Treta de Haluca, Digo, o Lula abrindo as portas para países que andam na miséria. Não, eu já vou te responder do caso da Haluca. Sabe qual é a minha opinião sobre esse caso, cara? Pode mandar. Tava muito pesado aqueles baldes de areia, velho. Eu só vou dizer isso sobre o caso dela. Cara, Ou dele, sei lá. eu acho que se a Haluca tiver... Eu não vou me abster. Enfim, não vem ao caso do podcast, então não tem porque a gente tacar pedra em um ou em outro. Sinceramente, eu acho que se você ainda dá... Que dia é hoje? 3 de junho e você ainda dá moral pra essa merda, você é um imbecil. Mas você pode dar moral por causa do Lula e pode falar o que você ia falar dele? O Lula, cara, o caso do Lula é cômico, é isso que eu diria. O cara começa o mandato dele, já fala que videogame não tem amor, depois ele abre as portas aí para países que estão na miséria e aparentemente ele quer Pra transformar a gente em semelhantes deles. financiar ainda mais esse rolê aí, então é complicado. Antes de mais nada, eu queria começar este podcast com um recado. Se você, meu amigo, estiver ouvindo este podcast, você sabe de quem eu estou falando, eu quero que você vá tomar no olho do seu cu, seu bosta. É só isso mesmo. Parabéns aí, cara, por você ter irritado o Cliff. E é muito deprimente o Lula. Toda vez que começa alguma coisa. Eu não tava falando do Lula, não. Não, também, eu sei que não era a respeito dele. Mas só pra terminar, matar o caso do Lula, é interessante que toda semana acontece alguma coisa nova e é realmente nova, tipo, você pensa que vai fazer alguma coisa e ele vai fazer outra diferente. Me apareceu uma coisa há mais ou menos um mês, que foi a Dilma dando palestra fora do Brasil, cara. Eu tinha esquecido o quanto isso era sensacional, cara. Ela ir lá envergonhar o nosso país em rede internacional. Ela virou ministra, né? Tipo, CEO, chefe da Petrobras, sei lá. E ela foi numa dessas comissões fora, lá, tipo ONU, G20, enfim, eu não sei. E chegou um cara em inglês, né, perguntando a respeito da Petrobras e acho que da Amazônia. Aí o cara começou assim, né, até o Cliff, que é especialista em inglês, Sir... Não, Sir não, é porque ela é mulher. Madam. Madam, what are you gonna do about the deforestation of the Amazon? Sabe, a primeira coisa que ela falou excuse me, could you please tell slow? Então, eu tava com muita saudade desses discursos da Dilma. Muito obrigado, PT, por ter trazido isso de volta. E muito triste também, né, cara? Porque tirando isso, tudo vai piorar.
mas a gente não veio para falar de política aqui, até porque a gente já tem um episódio sobre eleição, 2 na realidade, que é muito bom, aconselho vocês a verem. Exato. Acho que a gente só vai precisar gravar alguma coisa daqui a 4 anos, cara. E olha lá. Anyway, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão de sociedade aí. Eu queria falar um pouquinho sobre valor social. Vamos lá. A gente já comentou aqui em alguns podcasts anteriores a respeito de trabalho, né? E eu acho que existe uma disparidade muito grande quando você vê, principalmente aquele cara que está começando no ambiente de... Ele está começando no mercado de trabalho, ele encontra muita dificuldade de ingressar, né? Porque, afinal de contas, ele não tem experiência, às vezes ele não vai saber negociar um salário, encontra diversas dificuldades aí. E para as pessoas ao redor, as pessoas que já passaram dessa fase, às vezes olham para essas pessoas com um certo desprezo, eu diria. Porque, querendo ou não, a situação mudou muito da época em que essas pessoas estavam inseridas no mercado para a época que os novos trabalhadores estão sendo inseridos. Isso daqui não vem ao caso, eu não quero comentar sobre isso especificamente, mas depois de um tempo, quando você começa a progredir, você começa a entrar na sua área de fato, você percebe que as coisas parecem que começam a sorrir para você, né? Às vezes você tem uma certa estabilidade, às vezes você começa a ter um pouco mais de respeito das pessoas ao seu redor, e nisso abre muitas oportunidades. Só que aí que tá, cara. Ao mesmo tempo que você encontra essas oportunidades, você olha para trás e vê que tem algumas pessoas que continuam ali onde você estava no início. Então, você acha que, querendo ou não, existem pessoas que vão ser sempre discriminadas por não terem conseguido aquilo que outras pessoas, a maioria, ou que o número X conseguem? Cara, com certeza, vamos lá, dar uma micro explicação da minha visão sobre o valor social e trabalho. É muito fato que você disse que a maioria das pessoas não conseguem o que queriam, né? Não conseguem atingir o mesmo patamar do que alguém mais desenvolvido. Isso é literalmente óbvio. Quanto mais alto você alcança numa espécie de degrau social, e aqui eu tô falando de tudo, desde você fazer amigos, ser uma pessoa socialmente bem vista, até o seu trabalho, até você chegar, por exemplo, numa posição executiva. Obviamente existem muito menos executivos do que auxiliares, né? Essa é vamos dizer assim, acho que é a escala mais baixa num emprego CLT no Brasil. Você percebe que tem menos pessoas, tudo. E aí que tá, muitas dessas pessoas que hoje estão nas classes mais baixas tiveram sonhos, né? Quem que não teve? Muitas delas falaram em ser um CEO, às vezes nem ser um CEO, mas, por exemplo, às vezes ter a sua própria empresa, ou no mínimo tá numa posição melhor do que tá agora, né? Eu acho que ninguém... Vocês vão rir agora do que eu vou falar, mas eu acho que ninguém, quando tava no ensino fundamental, no 8º ano, teve sonho de ter 40 anos de idade, a posição que ele esteja seria numa Kombi vendendo Cândida. Então, é fato que muitas dessas pessoas não conseguem, né? Não almejam os sonhos que gostariam. Talvez até por ser uma coisa passageira, né? Quando você é mais novo, tem até uma coisa que é legal fazer, que é você pegar uma espécie de compilado de empregos que você já quis ter quando era mais novo. E fato é, as coisas variam bastante, cara. Eu, por exemplo, já quis ser engenheiro, psicólogo, acredite ou não, quando era mais novo e mais inocente, dublador também. Todo mundo já quis ser dublador, cara. Então, fato é, mas ninguém tem uma voz... Pouquíssima gente vai ter uma voz legal. E... Enfim, a maioria das pessoas ficam na mesma, que é você termina a escola, né, o ensino médio, passando as coxas, né? Porque, sinceramente, se você repete de ano no Brasil, eu te levaria para uma escola de portadores de necessidade especial, porque, puta merda, é muito fácil passar. E o cara meio que ele começa a trabalhar para a vida inteira. E se o cara ele tem um salário que ele consegue pagar um aluguel, e aqui eu não tô falando você morar num lugar bom, tô falando pagar aluguel, pagar as contas dele, se alimentar, e, sei lá, de vez em quando ir para um boteco, tá bom, né? Então o cara não quer saber de mais nada. E aí avançando, isso se leva para muita gente, né? Até porque às vezes a pessoa teve uma desilusão, pode ser que ela tenha chegado na área que ela gostaria, ou ela toma um outro rumo. Então, acho que é mais isso quanto à questão da ascensão social no trabalho.
E eu acho que as coisas elas tendem a piorar, as pessoas tipo, olharem com maus olhos para essas classes mais baixas, porque isso é uma coisa natural. Eu diria que, sei lá, metade da população adulta que está apta a trabalhar, entre 1.500 aspas, é medíocre, é esse pessoal que eu acabei de falar. E, sei lá, às vezes eu penso que a vida delas deveriam ser mais fáceis, sabe? Tipo, é uma. A vida de todo mundo no Brasil é difícil porque você paga imposto pra caralho, você mora num lugar ruim, tem violência, tem insegurança, tudo é caro. Então acho que isso aí também existe muito por conta do. A vida medíocre do brasileiro ela é pior do que a vida medíocre, sei lá, de um americano, de um alemão, de um francês, enfim. Sei lá, eu acho que se o brasileiro ele tivesse nascido nos Estados Unidos, só de exemplo. E é esse caso que eu falei, o cara termina a escola, né? Não, college é universidade. Ele termina o high school, essa é a High palavra school, correta. sure. Aí ele vai lá, arranja um emprego, sei lá, o cara vai virar segurança de alguma balada. E, velho, o cara ele consegue ter um dinheiro pra pelo menos ter um carro que não seja mais de uma década de idade, ele consegue ter uma casinha minimamente decente. Então acho que é por isso também, cara, ser medíocre no Brasil é pior do que ser medíocre nos outros lugares. Não sei se era essa a pergunta que você tinha feito. Não, eu acho que casa, mas agora é que eu vou pro ponto que eu realmente queria tocar. Você falou aí, basicamente, a questão da ascensão social, principalmente com relação ao trabalho. Só que existe uma forma além de você ascender socialmente. No ensino médio, principalmente, a gente costuma observar muito que colegas, vamos lá, meninas da nossa idade ali, volta dos 16, 17, 18 anos, elas não costumam se envolver tanto com os caras da mesma idade. Elas geralmente vão procurar um cara ali que tá com seus 20, 21 anos, um cara que já passou dessa fase. Só que você costuma observar um padrão. Só para deixar bem claro, eu não estou criticando esse tipo de cara específico. Na verdade, eu acho um pouco idiota você rotular pessoas. O cara ele trabalha no. Vamos lá, o cara trabalha de mototáxi, enfim, ele é entregador, trabalha com iFood, não sei o que lá. Logo ele é um Zé da Linha. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tem muito pai de família, cara, que só tem essa opção. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes o cara ele tem ali seus 20 e poucos anos, ele conhece uma menina de ensino médio, isso é errado, não sei o que, não sei o que. Mano, pode ser errado, eu posso não concordar, você pode não concordar, mas acontece. Estamos falando Só estamos descrevendo fatos, não fazemos apologia a PC siqueirismo. Exato. Então o cara tá ali com seus 20 e poucos, conhece uma menina de 16, 17 anos, eles começam ali a ter um relacionamento. Geralmente o cara tem uma moto, o cara trabalha com alguma coisa assim, mais na rua, geralmente. Então, o cara que tá na mesma, o cara do ensino médio, ele fica com raiva desse cara porque ele tá pegando as mulheres do ciclo social dele que ele queria pegar. E outros caras que não são desse ciclo social ficam um pouco irritados porque eles têm condições. Tem condição de, sei lá, o cara trabalha em alguma outra coisa específica aí, que não seja na rua. Vamos dizer que ele, por exemplo, ele conseguiu fazer uma faculdade, um técnico, e ele já está ali nas primeiros degraus da área dele. Ele fica irritado por conta disso. Então, às vezes, não necessariamente o cara ele precisa ter uma condição alta para poder ascender socialmente. E quando eu digo ascender socialmente, eu me refiro a tudo. Família, relacionamentos, religiosidade, essas coisas assim. E às vezes o cara não é religioso, né? O cara pode ter uma bolha social. A gente já comentou isso aqui recentemente. Então, dinheiro não é receptivo. Só que aí que tá, você costuma observar um certo padrão. Pessoas que se relacionam muito cedo, tipo, que começam uma família muito cedo, dificilmente conseguem seguir muito em frente. Parece ter uma espécie de engenharia social, tipo, de os caras forçarem famílias a serem feitas muito cedo, geralmente ter 1, 2 filhos e depois essa família se desfragmentar. Isso aconteceu inclusive com um primo meu. Então, o que eu queria dizer a respeito dessa parte assim, é que às vezes não é tão vantajoso, cara. Você tá ali com seus 20 e poucos anos e querer já bater de frente, começar a construir uma família. Às vezes pode dar certo, mas às vezes você pode se lascar porque você foi muito apressado, a menina com que você está se relacionando pode ser muito nova e acabar acontecendo o óbvio, né? Que é um relacionamento quebrado, às vezes você vai ter que
assumir uma criança que vai crescer num lar desestruturado e, enfim, N fatores. Entendi a sua pergunta. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em 37 episódios de Fora da Linha neste canal, que vai ser defender mulheres. E, cara, é o seguinte, você falou desse padrão, né, de pessoas que acabam pegando as menores de idade do ensino médio. E, olha, eu vou dizer uma coisa, não é nem tanto porque, não, porque o cara ele parece ser criminoso. Não, cara, é o seguinte, infelizmente o Brasil, a galera não tem uma boa formação sobre tudo. E isso se aplica a mulheres também, tipo, sei lá, ela não vai ter uma... Ela tá começando a vida amorosa dela, pra valer. Cara, ela não vai ter uma boa formação aqui do que seria um cara mais ideal. Tipo, ó, ela não vai querer ficar com alguém do ensino médio, porque tipo, todo mundo tem isso, né, de querer parecer mais adulto do que é, principalmente quando você é mais novo. E ela vai no primeiro cara que é realmente adulto, né, igual falou, trabalha, e, como falou, é maior de idade. Então, qual que é a primeira opção? Qual que são os caras que se sujeitam, né, a pegar garotas de ensino médio? São esses caras. Então, eu nem acho que seja tanto porque o cara parece criminoso. Acho que é só uma má imagem, sabe? Tipo, não tem um bom padrão para seguir. Mas enfim, tá? 37 episódios, defendi mulher. Vocês não vão me ver mais fazendo isso aí, me desculpa. Anyway, agora voltando exatamente para a pergunta que você falou. Tem um filme muito bom chamado Idiocracia. Ele é um filme de comédia, mas só a única cena que presta é os 5 primeiros minutos, em que você tem duas famílias, entre aspas, né, família? Você tem, tipo, um casal, tipo, é gente pobre, é gente burra, é literalmente aquela imagem do pobre americano que mora num trailer, sabe? E esse é o primeiro casal, e o segundo é, obviamente, né, aqueles acionistas de empresas de investimentos bancários, tecnologia, aquelas pessoas que, entre aspas, vão mover o futuro pra frente. Os caras que comem ovo cozido, ovo frito no café da manhã. Também. Aí, vamos lá. Como é que é a dinâmica de cada um? Suco de laranja. Também. Bacon e ovos, cara. Bacon e ovos. Agora sim você falou certo. E como é que é a dinâmica dos dois? Um casal de gente rica, eles começam a falar assim, não, a gente tá movendo a nossa empresa aqui porque a gente quer deixar um bom patrimônio pros nossos filhos, né? Não queremos que eles trabalhem. E tá, aí, enfim, né? Todo aquele discurso. E enquanto o casal pobre, a família pobre, eles moram com um monte de primos, irmãos da mesma região, e vivem dando problema, né? Tipo, discussões, brigas. E aí mostram, por exemplo, que eles acabam fazendo mais filhos quando, por exemplo, estão alcoolizados, né? Aí vai ter nesse passar dos anos entre os dois casais. Tipo, os 5 primeiros minutos, né? Então é uma coisa bem dinâmica. Uhum. Enquanto isso, o casal continua trabalhando, aí a guria fala, eu botei meu útero acho que pra congelar, enfim, né, pra manter preservado quando ficar velho. E qual que é o desfecho desses dois casos? Enfim, o casal de gente pobre tem uma penca de filhos, né, todos burros, e o casal do futuro, né, o casal que tem um alto QI, que conseguiu o que queria, né, ter o alto padrão, né, ter o patrimônio para os filhos nunca precisarem pegar um ônibus na vida, o cara acaba morrendo de velhice. Ou seja, tipo, o segundo casal, ele não avançou na vida, ele não conseguiu procriar. Então, eu acho que é um bom exemplo também do que você falou. Por que tem grupos aqui no Brasil que tem bastante filhos, né? Tem mais filhos, principalmente quando mais novo. Talvez seja essa questão, né, como o próprio filme deixa, de ser uma questão de idiotas, né? Talvez seja um QI menor. Porque é o seguinte, até a fazenda, tipo, até o período rural que a gente tinha, não importa se você tivesse 180 pontos de QI ou 50. Você só tinha uma função, cara, que é fazer filho e cuidar de fazenda. Meio que a sua vida não ia sair muito disso. Seu pai ia te ensinar como é que você planta, como é que você cria gado, como é que você cuida da sua família. E você, sei lá, casar e fornicar com alguém da sua região ali. E a vida ia seguir, você ia fazer isso até a sua morte. E isso era uma questão, como falou, não importava o quanto inteligente ou burro você fosse. Quando tem o êxodo rural, cara, e as pessoas saem das fazendas, elas começam a ir pra cidade, né? E, cara, e na cidade não é bem assim que funciona, porque você não precisa... Por exemplo, você não precisa aprender a
plantar, cuidar de bicho. Tecnicamente, você nem precisa aprender a cozinhar, cara. Se você tiver muito dinheiro, você pode simplesmente ir em restaurante sempre. É só um exemplo, né? Óbvio que não. Até uma tarefa simples como arrumar a cama, você consegue contratar alguém para fazer. Exato, literalmente a única coisa que você precisa na nossa cidade é dinheiro. Mais nada. Só que o que acontece, cara, dinheiro é mais difícil do que você conseguir sustento. Porque, igual falou, na fazenda você tem. Pode não parecer, mas mesmo sendo um trabalho árduo, você tem vamos dizer assim, um conforto psicológico. Você sabe que se você trabalhar, você não morre de fome. Porque você vai ter plantio, você vai ter gado, você vai ter tudo. Isso já não existe nas cidades, né? Mesmo que você trabalhe duro, você, obviamente, você vai ganhar um salário, mas não é garantido que ele vai te dar uma condição minimamente decente. Não é à toa, né, que existe a categoria que a gente chama de subemprego. E, cara, obviamente, só as pessoas mais inteligentes vão conseguir fazer toneladas de dinheiro, vão conseguir ter uma boa vida, né? Casa, carros, e, enfim. E, cara, o que sobrou pro pessoal mais burro, né? Vamos assim dizer, cara, você vai encontrar com outra pessoa burra e basicamente ter um filho. E meio que o governo ele incentiva isso aí, porque basicamente esses programas de auxílio, né? São programas assistenciais e que meio que servem para fazer esse tipo de coisa acontecer. Porque, obviamente, né, se você é um cara destacado, um cara inteligente, um cara que sabe o que faz no mercado de trabalho, você não vai precisar pegar um auxílio do governo, né? Não vai precisar ficar na fila da caixa uma manhã inteira. Mas, né, se você é pobre. Não tô falando que todo pobre é burro, tá? Não me entendam mal, cara. Esse podcast não é eugenista. Mas é só um cara. Nós Mas... não somos o Selbit. Exato. Mas é eminente, né, cara, que as populações de mais baixo que obviamente não têm dinheiro. Para você ter alto QI no Brasil, para você ter alto dinheiro, bastante dinheiro, tendo um baixo QI no Brasil também não é difícil, né, cara? O que mais tem é funkeiro, é artista, enfim, o Brasil gosta de dar dinheiro para imbecil, mas não é esse o caso do programa. E isso acaba casando com o que o Cliff, né, tinha me perguntado quanto à ação social de matrimônio, de família, né? Você acaba tendo todos esses problemas de pais divorciados, lares desestruturados, cara. Filhos de missão, gente indo pra cadeia por causa de pensão. Cara, acredito que isso é até uma espécie de engenharia social. Pelo menos eu acredito piamente que tem muita gente que ganha por trás do vou fazer com que uma dupla de idiotas tenha filhos e dependa do governo. Exatamente. Então chega naquele ponto que eu queria comentar, né? Então já falamos aí daquelas pessoas que ascendem socialmente, às vezes através de dinheiro. Já comentamos daquelas pessoas que ascendem, às vezes através de carisma, como é que pode dizer? Alguma função que ele exerce socialmente. Então, às vezes o cara, por exemplo, ele pode não ter dinheiro, mas ele faz parte de uma determinada bolha. Ele pode ser sei lá, alguém influente no meio musical, no meio religioso. Ele pode ser, por exemplo, um servidor público que dá aval para as coisas acontecerem na cidade. Exato. Então, mesmo que ele ganhe bem, não é rico, né? exato. Mas tem poder. Então, assim, tudo aquele tipo de poder social. Até o fato do cara simplesmente não ter poder social, mas ele conseguir gerar uma forte emoção na pessoa que ele quer se envolver. Aí, eu consideraria isso uma certa ascensão social, mesmo que ela se limite somente a uma pessoa e que tem prazo de validade. E existe aquela pessoa que está fora desse jogo, que ele não ascende socialmente, que é a tal da que a gente finalmente vai comentar sobre, a Ghost Pill. Pílula fantasma, legal. Cara, chegou neles. Enquanto tem aquelas pessoas que estão engajadas em crescer no seu ramo social, às vezes o cara quer construir uma família, ou às vezes o cara só quer dar umas bimbadas aleatórias, tem o cara que ele vai dar as bimbadas aleatórias, só que ele vai fazer isso de uma forma que ninguém veja. Ou seja, o cara, ele é literalmente um fantasma. Então ele... Às vezes e aí que tá, o Ghost Pill, ele pode ser muito resiliente, pela descrição da palavra. Ele vai de um cara que é até mesmo pobre, tipo, o cara não, ele deve viver com um salário mínimo, às vezes pode receber algum benefício de governo se ele for ligeiro, alguma coisa do tipo, ou ele pode ter sim influência social,
Só que em ambos os casos, ou se ele estiver numa linha tênue entre esses dois, ele vai fazer com que as ações dele fiquem por baixo dos panos. Então ele é um cara que sabe esconder rastros, é um cara que sabe a hora certa de agir, ele tem os contadinhos dele ali de fazer as coisas que ele quer, e ele faz as coisas dele, o que ele tem para fazer. Às vezes ele interage socialmente, só que por trás dos panos ele procura formas de saciar os seus desejos. Conheci o termo? Você acabou de descrever o psicopata americano, velho. Alguém que que ele tem uma imagem social, ele tenta parecer um cara minimamente saudável, mas um completamente deturpado por fora disso aí. Cara, eu já tinha ouvido falar desse termo, mas aqui antes de eu falar, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você falou de uma forma que, por exemplo, o Ghost Pio, ele é um cara que ele sabe o que tem que fazer, ele faz as coisas na sordina. Isso varia desde um cara que pode ter a influência e o poder, ou pode ser um Zé Ruela. Mas isso se aplica só a gente, vamos dizer assim, que sabe o que quer fazer? Pode, por exemplo, existir um Ghost Pio que, além do cara ele ser medíocre, ele tem dificuldades sociais, ele não sabe como resolver os problemas, ele não sabe quando agir, mas ele só consegue ficar... Mas agora, por exemplo, por ser um homem, por exemplo, ele passa batido? Isso é possível? Qual é a frase mais... Vamos ver se você está ligado às paradas. Qual é a frase que o pessoal mais usa para poder definir o Ghost Pio? Incel, sei lá, cara. Não sei. Tem uma frasezinha na internet que o pessoal fala: Ghost Pio é só leitada. Ai, tá bom. É só leitada e Ghost. Então, tipo assim, o Ghost Pio, por essência, ele tem que ser um cara que vive em função da libido dele. Ele é um cara que... Ele se envolve com... Vamos lá. É isso que é interessante. O Ghost Pio, ele se envolve com mulheres? Pode se envolver com mulheres. Ele se envolve com menor de idade? Infelizmente pode se envolver. Ele se envolve com... Com boneca? Com boneca? Com certeza, cara. Sim, cara, sim, mas é que tá. Eu diria que se fosse, sei lá, por boneca e vídeo na internet, a gente pode falar que é Coomer. Acho que não, velho, porque é o seguinte, vamos lá, mesmo que não seja... Peraí, antes de você continuar. Ele se envolve com travesti? Sim. Sim, ele pode se envolver com travesti também. E se envolver com travesti não é ser Coomer, não, cara. Não, é Coomer. É que tá. Todas essas palavras que eu falei até agora é Coomer. Só que é que tá. Tipo, existe uma diferença entre você se envolver com uma mulher final de semana e você ficar ligando o computador, sei lá, 4 da madrugada pra poder baixar uns vídeos pornô aleatórios. Eu nem tô falando disso, é porque é o seguinte, eu até tinha falado de waifuísmo, de dó uns tempos atrás, e eu vejo muito desses caras que falam pra você ter uma boneca ou pra você viver da sua waifu. Como isso, né, cara? Você vive da sua waifu e, sei lá, caguei pra sociedade, entendeu? Por isso que eu achei que talvez tivesse uma semelhança com o termo ghost. Porque, querendo ou não, ainda é um cara que, vamos dizer assim, vive Mas aí é que tá. de forma invisível. Mas aí é que tá. O Ghost Pio, pela definição, ele é um cara que pode ter, sim, status social. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou criar um cara hipotético na minha mente. Ele é um cara que ele tem um salário, sei lá, de uns 3,5 pau por mês, ou seja, ele já recebe um pouco mais do que a maioria dos brasileiros. Só lembrando que realmente 3 mil reais, por mais que seja um salário que seja bom para algumas pessoas, infelizmente não é o ideal. Cara, 3,5, tipo, pra você não... Acho que é você sair do subemprego, velho. Exato. Ele, sei lá, ele tem uma família ali, uma mãe, um pai presente. Às vezes ele não é casado. Na maior parte do tempo ele não é casado. Ele vai numa religião X, ele tem ali seu meio social, ele interage com as pessoas, ele lida com pessoas de diferentes grupos, de diferentes idades. Só que quando chega sexta-feira, 8 horas da noite, o cara, ele vai pros rolês dele. Ele vai pro bar, vai atrás de uma garota. Cara, eu entendi. Esse é um dos Ghost Pio. Cara, eu genuinamente entendi, Cliff. Mas desculpa, ele não tira da minha cabeça que por exemplo, um waifuísta, um doiseiro, um dollzeiro não pode ser um cara Ghost Pio, velho. Que mesmo que, igual falou, acho que quando você ouve falar que um cara vive à margem da sociedade, acho que você entende que o cara, ele não... Por exemplo, ele nem sai de casa, cara. Se ele pudesse, ele pediria mercado por aqueles aplicativos, sabe? Sim. Mas não, acho que ele... Enfim, mas tá bom. Não, véio. dá pra existir um cara hipotético que ele siga a mesma rotina e quando chega sexta-feira, em vez de ele se envolver com mulheres, ele vai pro quarto dele e empacotar
a doll dele. A Lorena Chan, cara. Inclusive um salve pro Eminho Gostoso, tá? Eu vejo os seus vídeos, é muito bom. Esse cara é o dollzeiro definitivo pra mim, velho. Enfim, depois eu vou dar uma pesquisada. Cara, então de fato, assim, mas vamos pela definição atual, né? Que é basicamente o cara que ele mantém relacionamentos extraconjugais de forma escondida. E qual seria o intuito desse tipo de cara, de fazer o que ele faz? Seria simplesmente para poder preservar a sua imagem e saciar sua libido? Não, eu diria que não. Muitas das vezes, pessoas que têm esse tipo de mentalidade, eles cresceram vendo a sociedade com certas restrições. Como assim? Então às vezes ele foi criado em um lar, em um ambiente muito religioso, ou ele mesmo teve uma criação muito, como é que eu diria? Uma criação realmente tradicional. Ou Tá seja, certo, entendi. ou seja, respeitando o próximo, não cometendo adultério, essas coisas assim e tal. Então, ele encontra no Ghost Pill uma forma de realizar essas coisas, fazer essas coisas sem ser marginalizado pela sociedade. Entende? Né, cara? Se ninguém viu, não aconteceu, né? Exato. Então, às vezes, você pode observar que existem Ghost Pills em diversos ramos sociais, em diversas culturas onde não era para ter um Ghost Pill. Um exemplo disso é que pode sim ter Ghost Pill que vai para a igreja. O cara, ele mantém uma aparência social, ele vai para uma missa, ele vai para um culto evangélico, ele tem que ter cargos dentro da religião dele. Só que por baixo dos panos o cara tá ali no bar, tá ali se envolvendo com mulher, e que não é casada com ele, obviamente. E ali ele consegue fazer esse tipo de coisa. Você acha, por exemplo, Retome, que existe o Ghost Pill mulher? Não, é uma pergunta válida. Não, válido. Eu reparei que, inclusive, cara, eu acho que o nosso canal tá tendo bastante visitas de mulheres. Tá legal, então eu vou acessar aqui a estatística da mulher, vou ver a porcentagem, vou falar quantos por cento eu acho que mulheres que são Ghost Pill aqui. Não, porcentagem do canal não, porcentagem do canal pega aqui pra Cara, você não confia no nosso próprio peixe, cara? Qual é? Ó, conteúdo público, vamos lá. Público não tem gênero definido aqui, porque a gente tá sem postar vídeo tem uns 50 anos. Parabéns. Vamos pegar aqui algum vídeo que a gente tenha algum trato social aqui. Vamos lá, vamos pegar esse aqui, que tá mais rápido, que tem um pouco mais de visual. Analytics, vamos ver. Público. Vamos ver. Caramba, não tem dado demográfico ainda. Vamos pelos comentários, então. Sim, cara, a gente foi solado ao vivo aqui. A gente foi solado por conta da gente não postar vídeo, cara. Não, a resposta é sim, cara. Eu realmente acredito que existam mulheres Ghost Pill, velho. É uma mulher que recebe ela irritada e toma Ghost depois. Não, brincadeiras à parte, cara, isso também se aplica. É que tá, cara, mulher é um bicho naturalmente aqui, social. Ó, professora, tananana, aqui, ó. Mano, eu acho que isso aí é um moleque que, tipo, usava o celular logado na conta da mãe, velho. Não me leva mal, não, mano. Pode ser, não sei. Mas eu entendi essa pergunta, eu vou responder de forma séria. Eu acho que genuinamente sim. Como eu tava dizendo, mulher é um bicho naturalmente mais social. Então, ela não vê problema em expor as coisas que ela faz, né? Até principalmente porque se tem alguma guria que não gosta dela, essa questão do ego feminino, né? Mas é que tá, tem mulher que simplesmente não é igual homem. Cara, não quero problemas. Então, eu faço isso de forma obscura. Eu acho que é menos porque, como falou, nem porque, tipo... é menos como da natureza da realidade delas. Não, acho que é só porque... mulher é um bicho mais extravagante, sabe? Eu acho que não casa muito com a personalidade feminina, né? Se for uma mulher feminina, eu acho que ela até pode se envolver com casos extraconjugais e manter isso de forma oculta. Inclusive, eu já tive o desprazer de se envolver com meninas desse tipo. Então... Mas elas não são tão comuns quanto, por exemplo, as meninas que vivem em certos subgrupos. Por exemplo... tem uma moda recente aí que o pessoal deve conhecer, chamada Dark Academia, se não me engano, que é basicamente uma estética voltada para pessoas que romantizam escolas inglesas dos anos 1800, por aí, sabe? Tipo aquela vibe do Harry Potter.
que é aquele negócio de um negócio mais... pessoas numa saia xadrez, blusa comprida, geralmente tá segurando um livro, tá usando óculos. Então, tipo assim, pessoas que tem, que geralmente entram nesses subgrupos, antes de alguém falar alguma coisa, eu acho legal, eu acho esses subgrupos, alguns desses subgrupos bem interessantes, se tratando de estética, música, mas sim, cara, quanto mais underground for o seu grupo, mais devasso... Danificado ele é. mais devasso você pode ser, danificado que seja. Não, quando você me falou na hora, eu pensei porque, cara, é o seguinte... Isso acontece também da nossa parte, tá? Eu vou fazer uma... Eu tenho que ser justo aqui na autocrítica, velho. É a mesma coisa do pessoal que é, por exemplo, assim, é mais dissidente, né, cara? E curte umas ideias assim, meio NS, sabe? E, cara, vamos lá, esteticamente falando... O cara ouve pós-punk russo. Não, é porque é o seguinte, cara, o pessoal... Dark metal. Tem até um vídeo meu que eu gosto bastante, inclusive eu gosto bastante dos meus vídeos, não estou sendo orgulhoso falando isso. É um vídeo que eu acho que eu coloquei assim, é como ser alguém na vida. E resumidamente, o que eu falo nesse vídeo é que é o seguinte: as pessoas elas querem parecer, mas não ser. Tipo, eu dei o exemplo do pessoal de faculdade. Naqueles, por exemplo, naquela valsa, né, que geralmente tem na formatura. E aquilo ali é só esteticamente, porque quando você vai pra aquele negócio mais puro, cara, festas de formação em faculdade, no geral, são degeneração, entendeu? E eu acho que isso acontece com todos os grupos. É a mesma coisa. O cara que ele via lá, por exemplo, sei lá, uma propaganda da SS. Ele viu os caras lá com aqueles mega capacete que parecia pesado, que parecia que nem um tiro de foguete arrebentava aquele negócio. Vi, tipo, os caras alto, forte, né? Bonito, né? Aquela propaganda é legal, tudo, eu não vou mentir. Mas o cara, ele, por exemplo, ele não lê a doutrina nacional socialista, ele não conhece os caras que estão por trás, ele não vê um discurso nacional do bigode, enfim. É aquele cara que ele quer parecer, mas ele não quer ser de fato, entendeu? E geralmente quando você encontra uma pessoa assim, tem alguma podridão por trás, sabe? Não sei, não tinha conhecido esse subgrupo aí que o Cliff falou, mas eu imagino que tem alguma coisa parecida a ver, cara. O cara, ele viu, por exemplo, uma escola britânica do século retrasado, mas ele não quer estudar igual aqueles caras estudavam. Eles não querem seguir o código ético igual aqueles caras seguiam, que eu tenho certeza que o pessoal não fazia fornicação em banheiro da própria escola. Só dando um exemplo, né? Inclusive, os caras não aceitam nem a própria estética em si. Eu vou comentar um negócio aqui. Vai soar um pouco preconceituoso da minha parte. Lá vai. Mas enfim, vamos lá. Tá certo. Vamos analisar a situação daquela época. Anos 1800, da Inglaterra, por exemplo. Vamos falar da Dark Academia mesmo. 1800... Inglaterra... Cara, só como se o ouvinte não é tão lúcido em inglês, cara, fala um pouquinho mais devagar e claro, caso o cara queira pesquisar. Dark Academia. Não, tá certo. Dark Academia. Acho que é para brasilizar o bagulho. Não, acho que agora os caras vão entender. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai falando. Então, tipo assim, eu gosto das músicas baseadas nesse estilo, porque o pessoal tem... Você vê que é uma estética bem, tipo... tipo assim, bem coisa antigamente, roupa velha e tal, tudo. Só que, tipo assim, se você for analisar pelo próprio contexto da época, estamos falando de Inglaterra, em 1800, religiosidade no alto, no talo, ou seja, nada de fornicação, nada de homossexualismo. Se fizer merda, o pai bate. Exato. Cara, estamos falando de Inglaterra. Inglaterra, você não via negro. Você não via chinês, você não via... Não, o pessoal, eles acham que eu tô rindo do que o Cliff falou, mas não é nem isso, cara. Eu tava pesquisando aqui as imagens, cara, e me apareceu uma guria desse estilo Dark Academia, cara, com saia curta, todo mostrando, cara. Aí eu falei, pronto, começou já, cara, eu sabia. Então, tipo assim, você não via pessoas de outros contextos étnicos que não fossem britânicos. Cara, isso é muito verdade, né, cara? O pessoal, ele... Tem uma coisa que eu fico maluco quando sai algum produto que ele faz alusão ao passado, que os personagens eles são do passado, eles vivem num contexto do passado, mas eles têm a mentalidade de gente de hoje em dia. Por exemplo, tem um jogo que eu gosto bastante, o Red Dead Redemption 2, e eles passam no, tipo, acho que no começo, tipo, de 1900, né, no século retrasado.
E tem muito disso aí, cara. O Arthur, que é o cara que você joga, ele é um bandido perigoso de uma gangue procurada. O cara ele comete X crimes quando você vai ultrapassando o jogo. Mas se ele vê alguém, sei lá, sendo racista com alguém da. qualquer pessoa, o cara se revolta, sabe? Isso é muito fruto do mentalidade moderna, entendeu? É tipo um cara de 2 séculos atrás com a cabeça de hoje em dia. Você sabe que não casa, tem alguma coisa errada. E aí, tipo assim, você vê esse tipo de coisa, aí você vê as referências que o pessoal usa. É tipo, tem um livro lá, tem um que se não me engano, uma biblioteca de não sei aonde, que os protagonistas fazem uma orgia. Cara, não tem nada a ver com aquele contexto de época. Não tô dizendo que não acontecia, mas se você for pegar pela estética, pelo contexto da época, não casa, cara. Não casa, entendeu? É que nem se eu quisesse fazer sei lá, um filme pós-punk retratando os punks e colocasse um punk negão. Não casa, pô. Não casa. Cara, eu acho que tem um pouquinho disso daquela série o Peaky Blinders também. Eu já vi uma galera reclamando que o Tom Machado... Peaky Blinders tem. Então... O próprio God of War novo que saiu também tem. Que o bagulho se passa na Noruega, na mentalidade dos vikings. E um dos principais antagonistas é uma negona chamada Ingrid Boda. Entendeu? É muito ruim, cara, esse tipo de coisa. E é verdade, né? Os caras, eles acham que valores universais, vamos assim dizer, cara, esses valores de acolhimento, democracia, amor por amor e não amar as pessoas, é uma coisa que existiu desde sempre, né? E por que eu acho que isso acontece? Porque o pessoal, ele até sente um apreço por isso aí, por exemplo, ele vê uma sociedade onde ninguém vestia roupa curta, onde não tinha atos de sodomia em praça pública, mas ele também não gosta quando chegava, por exemplo, um pai de família nessa época que batia no filho que era viado, só de exemplo. Então é complicado, né? Inclusive existiam muitas coisas assim, cara, tipo, vikings, eles tinham um ritual, que era meio bizarro, que quando um escravo novo, eles compravam um escravo novo, eles convidavam o escravo para poder participar de atos sexuais com a família. Se o escravo aceitasse, eles matavam o escravo. Isso você não vai ver em série. Isso você não vai ver em série. O que vai acontecer se o casal convidar o cara para poder participar do coito? O cara vai... A gente falou há 3 episódios atrás, hein, cara? O cara vai... Inclusive, ele vai não só participar, ele vai gostar de assistir aquilo, ele vai incentivar que outro cara deguste a esposa dele. Então, tipo assim... É uma mentalidade completamente moderna, cara. Não casa com o contexto social ali. Então... Olha que interessante. Depois eu vejo. Então, tipo assim, voltando pro cara que ele tem essa mentalidade de escapar desse sistema, de tudo mais, né? Então, ele se aproveita dessas bolhas, ele se aproveita desses contextos sociais para poder fazer o nome dele. E, consequentemente, no contexto social, você vai ver, sei lá, pessoas danificadas e se danificando aí. Quanto mais fundo eles afundam nas suas próprias bolhas. Você vê, cara, outra coisa, a ascensão social de subgrupos, né? A gente não falou isso, mas falou indiretamente, cara. Como é que funciona a ascensão social de, vamos dizer assim, gente desajustada pra época de hoje. Que é uma coisa que é muito verdade, né? Às vezes, eu já vi uma pessoa comentando de que às vezes não tem nada de errado com você só nasceu numa época errada, né? Por exemplo, às vezes tu pode ser um puta... Época, país, Então, planeta. é verdade. Igual, por exemplo, você nasceu... Só dando um exemplo bem simples. Você nasceu no Brasil, cara. E você tem realmente uma capacidade boa de jogar basquete. Você sabe segurar aquela bola bem. Você é um cara Haaland, alto. é tipo o Haaland, tá ligado? Pesado. Não, mas tipo assim, o Haaland, ele nasceu na Europa, num lugar onde tem uma forte conexão no futebol. Eu tô falando do cara que nasce no Brasil, porque, como falou, cara, o único esporte que é valorizado... Na Noruega, me diz que o maior feito da Noruega em esporte do futebol, cara, não tem. Não, eu tô falando de um cara que é brasileiro e que ele tem o destaque pra basquete. Ele consegue acertar aquele quadro lá. Mas como falou, ele nasceu no Brasil, cara. No Brasil, você chama os caras pra jogar basquete em quadra pública, vão bater em você. E de quebra, o cara ainda é pobre. Então, por exemplo, ele não tem dinheiro pra viajar pros Estados Unidos e quem sabe, né, tentar um college pra... ver se por um acaso, né, ele não consegue entrar na NBA. Ele não tem visibilidade, tipo, a ponto de um olheiro de outros países encontrarem ele. Exato, como falou, às vezes o cara, ele... É um exemplo de um caso que nasceu num lugar errado. Se ele tivesse, por exemplo, nascido nos Estados Unidos,
Hoje ele podia estar nas finais, né, da NBA que tá rolando. E, cara, isso também acontece com esse pessoal de subgrupo, né? Porque tem gente que... Vamos lá, vamos pegar o caso de hoje. O brasileiro, ele é um povo muito emotivo. Ele acha que se você não sentiu alguma coisa, não valeu. E às vezes não, cara. Às vezes tu não é um cara muito sensitivo e você acha que tem algo de errado com você, mas aí por isso que você acaba indo parar numa bolha, assim, que você consegue ter essa ascensão social. Eu acho que isso pode, por exemplo, se encaixar nesse grupo de Dark Academia, que é grupos coomers, né, mas que não gostam de algo necessariamente explícito. Ele quer passar aquele ar de superioridade, entendeu? Sim, sim. Cara, isso acontece com N grupos aí. Um grupo que eu gostava muito, na verdade eu até gosto hoje em dia também, que é com respeito ao pós-punk, que eu vivo mencionando aqui. Então, tipo assim, você tem aquelas galeras que curtem uma estética dark, você tem aquela galera que já é um pouco mais extremista, né, que mete uns piercing loucão, faz umas tatuagens na cara. Vai tomar porrada na porta do metrô do Anhangabaú. Exato. E tipo assim, querendo ou não, você observa isso porque as pessoas elas querem fazer parte de um grupo, de uma ascensão, mesmo que não seja necessariamente um grupo muito grande socialmente falando. Então, é aquela questão, por que existe igreja de porta de garagem sendo que todo mundo poderia estar se reunindo na mesma igreja? Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem fazer parte das igrejas que todo mundo está fazendo. Às vezes as pessoas querem fazer parte de um negócio menor, ou as pessoas simplesmente não querem fazer parte do contexto social. Ele quer criar o próprio contexto dele, né? Você observa isso muito na escola, que às vezes os caras estudam tipo anos junto, aí quando você vê ali no ensino médio, você vê grupos de, sei lá, 4, 5 alunos em um lado, 4, 5 alunos do outro, que poderiam se dar muito bem, mas os caras preferem se separar. Então, tipo assim, querendo ou não, isso tá no ser humano. Às vezes, existem pessoas que gostam de fazer parte de grandes bolhas, e existem aquelas grandes concentrações, e existem aquelas pessoas mais undergrounds que vão se fragmentar em grupos menores. E todos vão ascender socialmente, porque, querendo ou não, ele vai ganhar certo prestígio dentro do grupo social dele. Se encaixou, né? Caso se encaixe. Mesmo que seja pequeno, entendeu? Eu tenho um exemplo disso até comigo, porque eu fazia parte de um grupo que o Hitomi conhece, um grupo social, a gente cresceu junto, a gente era amigo, só que conforme o tempo foi passando, eu não fui me encaixando muito. Então eu fui para um lado, os caras foram para o outro. Até hoje os caras é unido, mas eu não faço muito parte do grupo. A gente se interage de vez em quando, todo mundo se respeita, todo mundo conversa, mas você vê que não necessariamente é o mesmo grupo. Fato é, velho. Verdade. Cara, entrou em depressão agora. Não, você comentou é fato, né, cara? Que às vezes você tem... É comum, né, esse sentimento, principalmente quando termina, né? Quando você vai fazer alguma transição, por exemplo, de escola, né? Que o pessoal fica meio até triste, né? Porque às vezes não vai encontrar ninguém, ou vai encontrar um grupo muito menor. Exato. Fato. Tem mais alguma coisa pra comentar? Quem deu o tema foi você, ué. Quando chegava essas horas, eu que dava o tema. Agora é sua vez, filhão. Tá, então eu acho que eu já falei do Ghost Pill, não tenho o que dizer mais sobre. Até grupo social também. O cara ele realmente ele surfa a margem da sociedade. Tá errado? Vamos colocar aqui as cartas na mesa. Você julga o cara que fica na leitada de Ghost? Fica na leitada de Ghost? Você julgaria esse cara? Sim, porque eu tô lendo um livro muito bom, cara. Achei que era a Bíblia. Também, mas é legal, cara. É um livro chamado O Demônio. Ele não tem em português, tá? E até mesmo pra achar em inglês foi muito difícil. Ele é um livro que ele fala sobre obsessão demoníaca. Que é o seguinte, tem duas coisas, né? Tem ação demoníaca e obsessão. Ação demoníaca é, por exemplo, possessão. Tipo, isso é uma coisa muito óbvia, porque você percebe, né? Por exemplo, o cara tá fora de si, começa a falar alguma coisa estranha, ele fica agressivo. Você consegue perceber. Mas, cara, obsessão demoníaca é como se algum demônio ficasse com você, meio que agindo de forma sutil, você não percebe. E isso é uma coisa mais comum do que você imagina. Até mesmo muitos padres e sacerdotes da Igreja Católica têm dificuldade de perceber alguém sob obsessão, porque é muito difícil. E esse livro que eu tô lendo, ele se encaixa muito, não ironicamente, o protagonista do livro é um Ghost Pill, vamos assim dizer. O nome dele é Harry White. E por que o livro se trata sobre obsessão? Esse cara, ele é um jovem adulto, ele quer focar no trabalho dele, ele quer crescer na vida dele, então ele não quer se envolver com mulher.
Mas é que tá, né, cara? Um jovem adulto, um homem. Qual que é a solução que ele achou pra lidar com os desejos dele, cara? Ele só sai com mulheres comprometidas, em outras palavras, casadas. Cara, é um comedor de casadas, mano. Ah, mas é literalmente isso o livro. É Leitada e Ghost. Aí você perguntar o que isso tem a ver com obsessão demoníaca? Por que tá. É um livro muito bom. Porque, vamos dizer assim, o personagem principal que tá no título do livro, ele é mencionado basicamente no final. Ninguém acha que tem alguma coisa de errada com esse cara. E então eu vou dar uma de religioso maluco. Se você dá Leitada e Ghost, talvez você esteja sobre obsessão. Então procure a igreja. Mas agora falando sério, né, sem brincadeiras à parte, você tem que observar aonde o seu rumo tá tomando, cara. Até porque se você tá fazendo algum tipo de atividade por determinado período de tempo, é porque tem alguma coisa que você tem que preencher, sabe? Às vezes pode ser o caso do cara que ele não nasceu pra ser um pai de família, pra não se casar, né? Mas será que você vai ter um bom destino fazendo o que você tá fazendo? Aquela questão, né? Inclusive o próprio. Vocês chamam de São Paulo, né? O próprio São Paulo. São Paulo, cara. Gigante. Ele falava, né, que às vezes pro cara, quando ele tá nessa situação, é melhor que ele se case do que ele cometa adultério, né? Só que aí que tá, o cara não quer se casar, quer usufruir dos prazeres da carne aí, e ele cai metendo na Ghost Pill. Bom, a Bíblia é muito enfática a respeito de imoralidade sexual, né? Ela deixa bem explícito que isso só vai te levar à ruína. E não dá outra, cara. Sempre que o cara vive em função disso, ele acaba se lascando. Fato é. Mas olha só, eu nem falei se eu acho errado ou não. E por incrível que pareça, a minha resposta vai surpreender, velho. E ela é o seguinte, depende. Não dá pra você dizer que dar uma resposta definitiva. É verdade que a maioria do pessoal que fica nessa vida de pegação tem um final triste. Ou na própria vida mesmo, né? Acaba, como falou, dando uma de Harry White, né? Que é o protagonista desse livro. Só que ao invés de ter um final onde o cara não é pego, ele é pego, né? E você sabe o que acontece depois. Ou, né, cara, quando o cara fecha o olho, o destino geralmente não é muito bom. Mas, cara, eu não sei qual que é a história de vida de um cara pra acreditar nisso aí. Você tocou numa parte muito boa quando você tava falando dos caras, como é que é criado um Ghost Pill. E você falou uma coisa que é verdade, né? Às vezes o cara, ele não tinha nada pra dar certo como Ghost Pill. É um cara religioso, é um cara que a família inteira é dentro da igreja. O cara, ele era socialmente ativo. Às vezes nem precisa ser um cara religioso, é um cara que era muito socialmente ativo. Alguém que você olha a conjuntura da vida dele, não tinha nenhum indício de que ele chegaria onde chegou. Então, naturalmente, é muito difícil de dizer como é que se seria correto ou não. Vamos dizer assim, o ato de fornicar e abandonar, cara, isso não tem justificativa, é imoral. Mas o cara que vive nessa vida é difícil dizer. Essa é a minha opinião. Vamos lá, é que aí que tá. Existe a diferença do cara que ele é Ghost Pill por fase, o cara que é o velho da lancha. Né? Tipo, tem aquele cara que ele tá numa fase, um momento ruim, ele acaba cedendo, né? E vive o Ghost Pill por algum tempo na vida dele. Eventualmente ele percebe que isso não dá futuro e pode largar. É certo fazer isso? A gente sabe que não, né? A gente entende que não. O cara tá agindo dessa forma porque a gente chegou no fundo do poço. Só que tem o velho da lancha. O velho da lancha, ele já passou por isso. Ele já passou pela fase de angústia, de depressão. Quem sabe até já não foi casado, né? Já não foi casado. E o cara não tá nem aí, cara. O cara quer curtir os anos finais da vida dele. Antes de queimar eternamente no fogo. Exato. Então assim, às vezes o maluco, ele não se importa. Tipo, vai dar prejuízo, vou perder dinheiro. O cara praticamente já abraçou a morte, por assim dizer. Então ele só quer realmente curtir e aproveitar. Em ambos os casos, a pessoa, ela já cedeu. Ela já não se importa mais. Ela realmente, para ela tanto faz. Então, se você, ouvinte, valoriza a sua situação, acha que é importante desfrutar os momentos da vida, se você quer ter algo a mais do que apenas, sei lá, sexo casual, então a Ghost Pill seria algo não recomendado. Mas se você já morreu por dentro, cara, vai em frente. Acho que se você morreu por dentro, você já tá fazendo isso, né? Exato. E, fun fact, uma coisa que o pessoal, acho que eles têm muita dificuldade é em expandir o senso deles no geral. Igual, por exemplo, eu vi uma frase que é muito boa, cara.
o melhor orgasmo do mundo, cara, e a pior martelada no dedo que você pode sentir, cara, eles duram frações de segundos. Tipo, isso é uma coisa muito curta. Então seria bom você expandir o seu senso para você ver o que você pode aproveitar de forma melhor e por mais prolongado. E que seja realmente produtivo. Às vezes você, por exemplo, tem um vício em sexo ou em pornografia porque você não expandiu o seu senso. Então é bom você olhar o que você é bom de fazer, o que você pode se aprimorar. Que aí, quem sabe, né? Se você, por exemplo, entre aspas, se acha um ghost pill e sabe que é errado e gostaria de sair, mas não tem forças, né? Tenta fazer essa autoanálise. Exato. Às vezes o cara toma muita porrada na vida. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Às vezes o cara Comigo também. confia demais nas pessoas e ele acaba se decepcionando. Ele fala, cara, quer saber, eu vou tacar o dane-se. Cara, sim, dá vontade de se revoltar, dá vontade de largar tudo pro alto. Só que saiba que pessoas são diferentes umas das outras. Sim, vai ter muita gente que não vai estar nem aí pra você. Vai ter muita gente que não vai se importar em te machucar. Vão ter pessoas que vão agir pelas suas costas, vão ter pessoas que vão te trair sua confiança. Só que vão ter pessoas que vão querer seu bem, vão ter pessoas que vão estar do seu lado quando você... Que vai te ajudar. Exatamente, que vão te ajudar quando você precisar. Vão ter pessoas que vão querer algo sério com você, que vão querer ficar com você até os momentos finais da sua vida. Ah, mas são poucas, são poucas. Às vezes só tem uma, mas... Exatamente, às vezes você não vai encontrar ninguém. Mas pelo fato de você saber que existe alguém que está disposto a fazer de tudo por você, já é algo que você deveria levar em consideração. Eu diria isso. Muito bem, senhor CEO Cliff. Belas palavras. Pronto, acho que eu já arrematei Ghost Pill. Grupos sociais acho que também já tá arrematado também, né? Acho que rendeu bem, cara. Acho que se a gente botar mais um assunto vai ser muito pro que do ouvinte. Deixa a galera... Ele dissolveu o que a gente terminou de falar. A gente joga as sementinhas e deixa o ouvinte crescer. Fato, tá certo, cara. Hoje foi legal tudo, mais um episódio concluído. Fun fact, né? Se a gente tivesse seguido o cronograma de fazer um episódio por semana, por exemplo, a gente não chegou a ter... Tipo, o canal já tem quase uns 2 anos, já era pra estar tipo, no episódio 90. Você vê como é que... 90, tipo, uns 20 mil inscritos, sei lá, por aí. Não, mas inscritos... Os caras não iam tancar isso aqui, cara, porque é muito QI alto, é muita aleatoriedade. Eu acho que é bom a gente ficar assim na... Baixa o radar, porque vai que dá merda. Vai que já aparece em reportagem do Domingo Espetacular aí, esses grupos de ódio Chega da internet. Fantástico, tá ligado? Quem sabe, né, se a música do Red Pill não foi pra gente. Nossa! Pesquisa aí, ouvinte, o famoso cantando a música do Red Pill. Você vai gostar, é feita pra você especificamente. Ademais, cara, aqui na descrição vai ter o nosso e-mail. Se você quer xingar a gente, quer meter uma boa história, se você é um Ghost Pill e ficou bravo falando com a gente, quando a gente disse que a sua vida tá morta por dentro, pode xingar a gente vai ler ao vivaço aqui. Não, mas aí tá, o cara que tá no Ghost Pill, geralmente ele sabe, tá ligado? Ele não tá nem aí. Tá certo, então, se esse é o caso. Mas enfim, cara, mandem alguma mensagem para nós, tem o nosso e-mail na descrição. E por hoje é só. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários também na barra de comentários. Deixe seu curtizinho. Quem se desinscreveu, por favor, volte. Nós vamos... Sentimos falta dos 5 de vocês. A gente ama cada um dos nossos inscritos. Daríamos um abraço se conhecêssemos vocês ao vivo. Exatamente. Nós valorizamos cada um de vocês. Esperamos que vocês entendam que esse programa, por mais que ele não seja muito frequente, ele acontece. É feito com amor quando a gente junta. Exato. Então, é isso aí. Forte abraço a todos e arrivederci.